Olá, muito boa noite. Então, hoje venho aqui falar sobre os principais itens, os principais assuntos do mês de novembro de 2025. Depois, ao longo do mês, eu irei fazer posts e vídeos mais aprofundados sobre os assuntos principais deste mês. Então, neste mês, vamos ter aqui muitos planetas nos signos de água. Vamos ter aqui duas fases da Lua, também em signos de água. Vamos ter aqui dois planetas entrar retrógrados, portanto, Mercúrio vai entrar retrógrado a dia 10 em Sagitário, Júpiter vai entrar retrógrado a dia 12 em Caranguejo, Saturno vai passar a direto a dia 28 em Peixes, está bem? E depois vamos ter aqui também outros aspectos, mas harmoniosos, entre planetas também em signos de água. Para além de que vamos ter também Urano a retornar a Touro. Portanto, estes são os assuntos, digamos assim, os aspectos principais para o mês de novembro. E eu diria que o mês de novembro vai ser uma continuação de um profundo processo alquímico que já foi iniciado no mês anterior. Ok? Agora vamos ainda mais fundo neste mês. Temos muitos planetas em Escorpião e também uma lua nova em Escorpião também este mês. Então, aqui processos profundos alquímicos de transformação pessoal, de renascimento, vão acontecer em várias áreas, em várias vertentes. No entanto, queria-vos deixar aqui um pouquinho, então, a começar sobre os principais desafios deste mês. Então, o primeiro é a tendência à dispersão emocional e confusão interior. Portanto, isto tem muito a ver de haver muitos planetas em água, está bem? Nós vamos ter aqui muitos planetas em água. Saturno ainda está em Peixes, retrógrado. Vamos ter Júpiter em Caranguejo, que vai entrar retrógrado e também está em água. Temos o Sol em Escorpião, Vênus em Escorpião. Vamos ter uma lua nova em Escorpião. Tá bem? E depois aqui alguns aspectos também entre planetas e água. Portanto, eu diria que há aqui muita água, o que, por um lado, vai aprofundar e vai abrir portas para processos mais profundos de transformação pessoal, de cura, de renascimento, mas por haver muita água, significa que também vai haver uma tendência neste mês de estarmos muito mais sensíveis, sensitivos, emocionais, vulneráveis, frágeis. O que significa que vamos estar mais à tendência das emoções. E estarmos à tendência das emoções significa que a nossa parte racional não vai estar tão no controle. E eu falo da parte racional, não falo da mente, ok? São coisas diferentes. Mas isso será um assunto depois para podermos falar, quem sabe, num vídeo. Então, isto é um dos desafios, ok? Porque vamos continuar nesta purificação emocional, então vão surgir muita coisa que pode vir ao de cima de memórias, de traumas, de questões inconscientes que podem vir ao de cima durante este mês e por isso pode criar muita instabilidade emocional e mesmo confusão mental. Depois, resistência à mudança e medo de perder o controle. Portanto, isto também tem muito a ver por termos aqui muitos planetas em Escorpião e também por ter tanta água, portanto, o que significa que vai haver coisas que estão fora do nosso controle, ok? Que podem acontecer, portanto, que estavam nos bastidores e passam a estar visíveis. Não tem que ser sempre mau, ok? Não estou a falar que tenha que ser sempre mau, mas Urano retornando a Touro também pode ter aqui um bocadinho o papel sobre isto. Não é? Mas eu não vou aprofundar esse tema agora, depois farei um post ou um vídeo sobre o assunto. Depois temos aqui também a repetição de padrões antigos, especialmente nas relações e nas crenças. Portanto, isto aqui tem muito a ver com Mercúrio voltar a retrógrado e Júpiter também entrar retrógrado. Depois temos aqui outro desafio para este mês, é a comunicação impulsiva e dificuldade em escutar a intuição.
Portanto, mais uma vez, os dois planetas retrógrados podem trazer aqui uma dificuldade na comunicação, na escuta, no diálogo e ficarmos presos em crenças, em perspectivas de vida, em opiniões que não nos são favoráveis, ok? E temos aqui alguma confusão na conexão com a nossa intuição, já que Júpiter também vai entrar retrógrado em Caranguejo. Depois a intensa purificação emocional é outro desafio também para este mês, o que significa que o que estava reprimido pode vir ao de cima. Então isto pode se tornar um desafio, porquê? Porque muitas vezes nós temos medo de viver as emoções, né? E temos medo de estarmos frágeis, de fragilizar. Então isto pode criar um desafio porque começamos a resistir a esse processo. Se não resistirmos a esse processo, poderá ser uma grande vantagem. É deixar vir para purificar e libertar. Depois outro desafio é a necessidade de aprender a confiar no fluxo, mesmo sem garantias. Isto é, neste caso, uma resistência a entregar, uma resistência em desenvolver a fé, uma resistência em nos rendermos à vida e irmos com o fluxo. Portanto, isto é outro desafio para este mês. Agora, falando de oportunidades deste mês, poderíamos dizer que vai ser um mês para nos podermos curar, libertar, purificar coisas muito, muito antigas, tá? Eu diria da nossa infância, mas até mesmo da nossa ancestralidade e mesmo de outras vidas passadas. Portanto, pode ser aqui uma grande oportunidade de fazermos essas curas profundas. Portanto, curas de memórias ancestrais e um maior fortalecimento da nossa fé. Depois, outro aspecto positivo deste mês é uma oportunidade para libertarmos apegos e agir com mais clareza e autenticidade. Portanto, aqui depois tem a ver com vários aspectos, ok? Urano retornando a Touro, mas também aqui outros processos com os planetas em signos de água. Não vou aprofundar isso agora, está bem? Mas só para vos falar aqui das oportunidades para crescer neste mês. Portanto, temos as curas emocionais, portanto, as curas de memórias, fortalecimento da fé, a libertação de apegos e a oportunidade de agirmos com mais clareza e autenticidade, a manifestação do invisível, o que significa que podemos ter finalmente clareza acerca de coisas que nós não tínhamos consciência, que nos estavam a bloquear, nos estavam a atrasar, nos estavam a aprender, seja a que nível for. Okay? Vamos ter a oportunidade de tomarmos consciência e de sabermos finalmente quais são esses inimigos ocultos. Pode haver também oportunidades de nós podermos manifestar e dar estrutura a sonhos e ideais e começarmos a reestruturar a nossa vida com uma nova visão, com uma nova perspectiva baseada num sonho. Por outro lado, vai haver também a oportunidade de aprofundarmos as nossas relações, baseadas mais na verdade e nos nossos próprios princípios, naquilo que nos rege, da nossa verdade, com mais compromisso e maturidade. Portanto, isto poderá ser mais para o final do mês, porque eu diria que isto vai ser uma das consequências positivas dos dois planetas retrógrados, portanto, Mercúrio e Júpiter retrógrado, que são os dois planetas das áreas da comunicação. Eu diria que a área principal mais desafiada para este mês vai ser a área da comunicação, porque Mercúrio e Júpiter são os planetas da comunicação. E então, sendo os planetas da comunicação, todos os assuntos sejam ligados com comunicação, sejam eles transportes, sejam eles vendas, comércio, viagens, conversas, e-mails, telefones, conexões, transações, portanto, tudo o que faça comunicação
ok? Ligação, comunicação, faça pontes, transações. Tudo isto tem a ver com esses dois planetas de formas diferentes. Iremos aprofundar isso depois num vídeo mais específico. Depois, outra oportunidade para este mês vai ser o renascimento com maior autenticidade, com maior clareza, com maior centro, mais alinhados e alinhadas com o nosso propósito de vida, ok? Portanto, agarrarmos isto e vermos a coisa pelo lado positivo, transformarmos a dor em poder, ok? Transformarmos aqui a nossa dor em força, porque este mês vai-nos pedir mesmo para nós irmos ao fundo, de encararmos certas coisas. Então vamos usar isso a nosso favor. Vamos nos abrir, ok? Para podermos fazer certas transformações, certas mudanças profundas que temos que fazer na nossa vida. E isto pode ser a vários níveis, tudo depende depois onde é que estes planetas e estes aspectos vão calhar no nosso mapa pessoal, está bem? Mas garantidamente isto vai mexer muito com a nossa parte emocional, porque há muitos planetas nos signos de água, como eu referi, está bem? Parte emocional vai mexer com a nossa infância, com a nossa família, com as nossas relações mais íntimas, vida sexual, como também as nossas crenças mais inconscientes, as nossas feridas mais inconscientes, do abandono, da rejeição, da traição, da injustiça, que vão ser bastante mexidas e vão trazer à tona as causas, as origens que possam estar a criar isso. É? E depois isto depois vai se refletir em áreas diferentes para cada um de nós. Mas vamos aproveitar para ver este mês como um bom mês de purga, de transformação, para depois podermos renascer com muito mais autenticidade, com muito mais verdade interior. Portanto, não vamos ver isto como uma coisa negativa, mas sim aproveitar isto como uma oportunidade de libertar carga, de purificar. E às vezes estes processos de cura não têm que ser para toda a gente uma coisa de grande sofrimento, não é? De grandes crises. Não, às vezes é simplesmente um clique, um insight, de repente, que nos ajuda a fazer um shift, uma mudança repentina na nossa forma de ver as coisas, na nossa forma de agir, na nossa forma de viver. Ok? Então vamos estar atentos a esses sinais que vão começar a aparecer de várias formas, de várias fontes. Então aqui fica o convite e estejam atentos porque eu depois irei fazer vídeos mais específicos sobre principais acontecimentos neste mês. Então fica aqui as dicas, um beijinho e um bom descanso.